Boa tarde. Assalto com refém na zona norte de Natal. Final de semana será marcado pelas convenções partidárias. Meu convidado hoje é o governador Robinson Faria, pré-candidato à reeleição pelo PSD. PSD que fará sua convenção estadual no próximo domingo e já fechou sua chapa majoritária. Eleições 2018 na pauta. Sexta-feira, 3 de agosto de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Um homem foi feito refém na manhã de hoje, na zona norte de Natal. Felizmente, tudo acabou bem para ele. O assaltante se rendeu, teve a arma apreendida e foi levado à delegacia de plantão na zona norte. A reportagem é de Vanessa Camilo. A zona norte amanheceu mais congestionada do que de costume. Uma movimentação em frente ao Itaú da Tomás Landim mexeu por uns minutos com a rotina de quem passava na região. Na porta do banco, um homem armado fazia outro de refém. Segundo a polícia militar, a rendição aconteceu após o criminoso e outros 2 suspeitos tentarem assaltar um estabelecimento nas redondezas. Pela manhã a gente escutou um QTC via rádio informando que tinha 2 indivíduos em atitude suspeita nas proximidades ali do Banco Itaú. Como a gente estava nas proximidades, a gente foi chegando no local, foi quando ele visualizou a VTR e se evadiu nas ruas por trás da Tomás Landim, ali entre a São Paulo e na rua Felipe dos Santos, o mesmo fez um cidadão como refém. Durante a fuga, ele rendeu um morador da região que estava lavando a moto na frente de casa. Já passou correndo, eu vi, mas não suspeitei nada demais não. E logo em seguida ele voltou, porque tinha visto uma viatura e já foi pra cima de mim, fazendo refém. Me levou do lugar onde eu estava até... Acho que ele estava querendo se sair daquela situação. A sensação de levar um tiro ali, alguma coisa demais. A pessoa não pensa muita coisa não, fica fora de si. Essa comerciante conta que estava na calçada do seu estabelecimento quando viu toda a movimentação. Eu estava varrendo a calçada aqui, que eu abro logo cedo, e eu vi quando o cara vinha trazendo outro, só não vi quem era o cara. O menino, ele mora na segunda rua daqui para lá, se eu não me engano, uma pessoa de bem. Alguns moradores também conversaram com nossa equipe, mas não quiseram gravar a entrevista. O ponto em comum no depoimento dos moradores aqui da região é que este beco aqui teria sido utilizado como rota de fuga do criminoso e do refém. E olha, não é a primeira vez que isso acontece. Aqui dá 2 comunidades, do lado de Caigapó, do outro lado de Jardim Lola. Então, essa passagem fica muito bom para eles, porque eles podem fazer do lado do Igapó e correr para o outro lado. Por volta das 9 horas da manhã, o criminoso se rendeu. Ele e o refém foram levados à delegacia de plantão da Zona Norte. Lá, identificaram que o criminoso é menor e que já tinha passagem pela polícia em 2015 por porte ilegal de arma. Ainda bem que tudo acabou bem para o refém e essa história movimentou a manhã do natalense. Olha, dia 16 de agosto teremos o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado, hein? A Band tradicionalmente realiza os primeiros debates. Semana que vem vamos ter o debate para presidente da República e na outra semana, dia 16 de agosto, teremos o debate com os candidatos ao governo. 10h30 da noite, aqui na Band, eu conto com sua audiência. Todos os 7 pré-candidatos, candidatos apresentados nesse pleito, que serão candidatos ao governo do estado, estarão aqui no próximo dia 16, uma quinta-feira, 10h30 da noite. Olha, veja a seguir minha entrevista com o governador Robinson Faria, do PSD. Partido de Robinson, candidato à reeleição, fará a convenção no próximo domingo. O RN Acontece e volta em instantes. O governador Robinson Faria decidiu encarar a reeleição. A despeito de algum desgaste inerente do cargo que ocupa, Robinson se mostra animado para enfrentar o desafio. O PSD fará sua convenção no próximo domingo. Boa tarde, governador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, Natal. Obrigado pelo convite. A convenção está marcada para o próximo domingo. Me dê os detalhes aí dessa convenção. Próximo domingo será aqui no Hotel Holiday Inn, aqui do lado, vizinho à Arena. Na zona sul aqui de Natal, né? A partir das 9 horas da manhã. E Esperamos uma grande convenção, temos
recebido informações de comitivas, delegações do estado inteiro, espontaneamente querendo comparecer. E eu estou bastante animado com a nossa convenção. Não só do PSD, quer dizer, a convenção do PSD, mas vai reunir os aliados depois das convenções de cada um. Todos os partidos que já se incorporaram à nossa caminhada, como o PSDB, que é um maior partido hoje do Rio Grande do Norte, o PR do deputado João Maia também vai estar presente. Quem mais? O PRB, o PTB, o próprio PSD, que é o meu partido, o Avante, o PROS, do deputado Alberto Dixon, e mais, são 11 partidos. São 11 legendas. Desta vez, né, nessa disputa para o governo, você não está tão só como em 2014, né? Em 2014, se eu não me engano, era PSD... 3 partidos. PMN, você estava no PMN. 3 ou 4 partidos. Estava no PMN na época. Não era PSD. Né? Era PSD já, né? PT, quem mais? PCdoB. PCdoB. E uns 2 partidos pequenos. Tá, agora não, 11 legendas. E alguns grandes, né? Como o PSDB, como o PR. Me diga uma coisa, e a chapa, já está fechada? Não, a chapa, ela está... Não é por falta de opção, quero deixar bem claro. Temos diversos nomes conversando conosco nesse momento sobre a candidatura a vice-governador. É até bom porque deve estar especulando que eu estou sem candidato a vice. E vai aparecer um vice que vai surpreender. Pelo contrário, hoje de manhã no rádio e desde ontem, os rumores eram que o empresário Rui Gaspar, do hoteleiro, foi seu secretário de turismo, seria o candidato a vice. Não é Rui Gaspar. Não é questão que não seja Rui. Rui é um nome que está colocado, mas estamos discutindo com os partidos aliados. A nossa discussão hoje não é só do PSD mais. Essa discussão passa também pela opinião do PSDB, pela opinião do PROS, pela opinião do PR, os aliados nossos que estão opinando na discussão do nome para ser o nosso vice-governador. Tá, mas na hora H, quem bate o martelo é a cabeça de chapa, é Robson Faria. Não, mas eu não quero fazer uma escolha verticalizada. Né? Rui é um excelente nome, um grande nome, uma revelação do turismo, daria à nossa chapa um fortalecimento, sem dúvida alguma. Mas tem outros nomes também que estão sendo apresentados que merecem também serem analisados. Quando é que o senhor pretende anunciar o candidato a vice? Na convenção? Não, antes disso. Antes da convenção. Acredito que até amanhã à noite teremos o nome do vice-governador. Certo. Chapa para o Senado só terá Geraldo Mello, né? Tomamos a decisão, Diógenes, de só apoiar um candidato a senador. Só um. E eu acho que foi uma escolha correta, porque é o candidato que tem conosco uma identificação. O PSDB foi um partido corretíssimo conosco. O presidente Ezequiel ele foi de uma extrema correção, não só ele, como boa parte do partido que colaborou com ele. E tem um candidato a senador, que é Geraldo Mello, com quem eu tenho uma grande identidade. Quem não sabe, eu comecei a minha carreira política ao lado de Geraldo. Em 86, eu me elegi deputado estadual, a primeira vez, um garoto, 20 e poucos anos de idade, e Geraldo se elegia naquela época governador do Rio Grande do Norte. Então o destino nos coloca novamente juntos. E Geraldo tem uma biografia bonita, tem uma história bonita. Os senhores estavam no PMDB, né? No MDB naquela época. Naquela eleição de 86. PMDB, e eu tenho por Geraldo uma admiração pessoal minha, e tomamos a decisão de que só teremos um nome que o PSD e a nossa coligação irá apoiar, principalmente o meu partido, que eu tenho um maior comando, só será o nome de Geraldo Mello. Ficou alguma mágoa? Porque antes dessa decisão, Geraldo chegou a declarar que preferia o apoio a Fábio Dantas e também alguns setores do PSDB. Está superado? Não, ele deu uma opinião, é normal. Né? Alguns nomes estavam sendo especulados. Eu estava com a imagem que, como você falou, o governo provoca desgaste. Eu assumi o Estado no pior momento da sua história. Né? Isso será contado na campanha. Né? Ninguém passou pelo que eu passei. Nunca o governador foi tão testado, Deus, como eu fui testado. Governei com um Estado com 7 anos de seca, o Brasil falido, o Rio Grande do Norte que eu recebi pelas famílias que estão agora reunidas, que formaram o Acordão 2, né? O Acordão Maia Alves, Rosado, que quebraram o Estado, recebi esse Estado quebrado deles para consertar. Né?
E a Petrobras, que era um braço forte da economia, também quebrou. Tudo isso de uma vez. E eles não colaboraram, não ajudaram o Estado. Eles torceram contra o meu governo. Houve boicote? Houve boicote o tempo inteiro. Boicote o tempo inteiro. A começar do pagamento da folha de servidores, que eu falei ontem na rádio, na entrevista que eu dei, antes de ontem, aliás, que eu disse e vou mostrar na campanha, porque eu fiquei muito tempo calado, só respondendo sobre o governo, sobre gestão, porque eu não queria falar de política. Tá, o que houve na Folha, só para o telespectador da Band entender a Folha, primeiro, o contexto. Tem dois aspectos que eu quero falar com o servidor. Primeiro, que hoje estamos com a Folha em dia, faltando pagar um restinho do 10%, porque vamos pagar. Vamos honrar e deixar a Folha 100% em dia. A primeira notícia que eu dou ao servidor público. A segunda que eu dou, eu assumi um desgaste, de um homem, de um pai, de um governador que governa com o coração. Era muito fácil para Robson, como governador, para mim, 2 anos atrás, eu botar a Folha em dia. Bastava eu, em 1 minuto, tomar uma decisão de dar uma canetada, a lei facultava, a lei me autorizava isso, demitir 15 mil, 20 mil servidores e a Folha estaria em dia há 2 anos. E isso chegou a ser sugerido por sua área econômica. Foi sugerido. Esse ano, inclusive, com a crise no auge. Isso aconteceu no Brasil, alguns estados fizeram isso, mas eu preferi, eu não consegui chegar em casa à noite e dormir no travesseiro sabendo que eu demiti um pai de família, um servidor, um enfermeiro, um professor, um auxiliar de enfermagem, uma pessoa que fez o concurso, estudou para passar no concurso, que ajudou o Estado a crescer e que não é responsável pela conta da falência das famílias que quebraram o Rio Grande do Norte. Então, eu ia transferir para eles pagar essa conta, para eu ter o troféu e dizer, não, eu botei a Folha em dia, botar a Folha à custa, arrancando a cabeça de 15 mil, 20 mil mães e pais de família. Então, preferi tive o desgaste, você fala desse desgaste que eu tenho, praticamente 80% foi a questão do calendário do servidor. Mas o mais importante é a vida um dia atrás do outro. Eu lutei, perseverei, procurei melhorar, colocar a despesa dentro da receita. O Estado cresceu economicamente na minha gestão, com medidas que eu não posso falar agora porque o tempo é curto. E o importante é que chega o dia de hoje, com a Folha em dia, faltando pouco do 10º e sem ter demitido um só pai de família servidor do Estado. Isso é motivo para mim de alegria, porque eu poderia ter muito bem esse troféu, mas o troféu seria o troféu do Carrasco. Eu ia tocar nesse assunto, Folha de Servidores, um pouco mas mais você, adiante. Desculpe, Diógenes, eu quero só pedir desculpa porque eu pulei uma parte da sua pergunta. O ano passado, na virada de 2007, eu estava em Brasília com o presidente Temer, com o deputado Fábio Faria. Passei quase 3 meses, o secretário Gustavo, levei minha equipe para Brasília, quase toda, o secretário Wagner Araújo, que é seu amigo. Fomos a Brasília para conseguir uma medida provisória que foi dada ao Rio de Janeiro e foi dada a vários estados do Brasil para pagar de forma livre o servidor. O Rio recebeu várias, não foi uma só não, várias. Até que eu consegui, com o TCU, um trabalho corpo a corpo. O TCU já estava de férias e se reuniu a pedido do presidente Temer, um trabalho de articulação do deputado Fábio Faria, e eu falei com vários ministros, Zé Musto, de Pernambuco, por exemplo, foi um que foi muito colaborador conosco. E, Diógenes, conseguimos uma sessão extra para o TCU aprovar uma medida provisória para entregar ao Estado um cheque de 600 milhões de reais. Naquela época, isso faz quase 1 ano, já estaríamos com a Folha totalmente em dia. Era o que faltava para pagar o 10º e botar a Folha em dia. Uma ajuda federal, que tinha um aval do TCU, dos ministros. Que foi dado a vários estados. E por que não deu certo naquela Não deu ocasião? certo porque houve um trabalho político dessas forças que hoje estão nesse acordão, que apoia o candidato Alves, o candidato dos Alves, que faz parte... Carlos Eduardo Alves. Candidato Alves. Ele não gosta que chame ele de Alves, mas ele adora receber o apoio dos Alves. Ele não quer ser Alves, mas quer ter o apoio de Valtinho, quer ter o apoio de Garibaldi, quer ter o apoio de Henrique, quer ter o apoio dos prefeitos do PMDB, mas não quer ser Alves. Ele quer só os votos dos Alves, mas não quer ser Alves. É engraçado, é paradoxal, né? Mas, pois bem, essas famílias reunidas em Brasília, principalmente os que têm mandato de senador, trabalharam contra o Estado receber esse dinheiro. Vamos dar nome aos bois. O senador Garibaldi Alves Filho e o senador José Agripino Maia, é isso? A informação que me chegou, que eles trabalharam em Brasília,
Eu entrava no gabinete do ministro com o Fábio e no dia seguinte eles entravam no gabinete do meu ministro para pedir para não liberar. E até o ministro Zé Múcio chegou a desabafar comigo. Governador, como é que pode um político da sua terra ser contra pagar o servidor público? Não é ser contra Robson, não. Ser contra o governador, não. É ser contra o servidor público. E isso aconteceu. O senhor falou que ficou muito calado. E eu lhe pergunto, por que é que o senhor não falou isso naquela época, no momento em que isso ocorreu? Eu lembro que o senhor reuniu a bancada várias vezes. Eu falei, mas não falei de forma tão explícita, porque eu queria tentar resolver. E se eu falasse, poderia atrapalhar, porque eu estava tentando novas investidas em Brasília. Como eu sabia que tem uma oposição silenciosa em Brasília contra mim, da bancada federal, diferente do Ceará, que se une para salvar o Ceará, Pernambuco se une para salvar o Pernambuco. A classe política lá, ela pode brigar e brigar e brigar. Mas na hora de salvar o seu estado, eles dão as mãos e vão salvar o Ceará, vão salvar o Piauí, vão salvar a Bahia. O Grande Norte é diferente. Eles queriam uma vingança, não aceitaram a minha vitória nunca. A minha vitória foi uma ruptura de 50 anos de poder de Maia Alves do Rio Grande do Norte. Maia Alves Rosado. Então, não aceitaram nunca a minha vitória, Deus. Você sabe disso, você é jornalista. Então, eles queriam que quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, se eu não pagasse a folha, eu estava fora do par. Então, a ambição do retorno deles ao poder, agora em 2018, era maior do que pensar nesses 100 mil servidores atrás de receber o seu salário. Então, o senhor atribui parte do problema que enfrentou na questão dos atrasos de folha aos servidores a essas investidas dos adversários? Primeiro, ao Brasil que quebrou, o Estado quebrado, a seca, 7 anos de seca, e também o trabalho político, que eu não tive apoio, pelo contrário, eu tive trabalho contra. O senhor está no cargo de governador. O senhor acha que as pessoas vão entender isso? As pessoas, inclusive nesse período de campanha eleitoral, vão entender essa história? Agora mesmo eu estava trabalhando. Enquanto eles estão fazendo campanha, eu estava trabalhando, dando expediência. Recebi agora a delegação da Xinte, dos chineses, que vão investir uma fábrica aqui de energia solar, aqui em Extremóis, que vai dar 1.500 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. E vai nascer uma grande cadeia produtiva. É esse o Estado. Qual é o meu sonho de governador? Estou perto de realizar. Por isso que eu quero... Por que você perguntar? Por que você quer ser candidato de novo? Porque eu botei o Estado no trilho. Hoje eu conheço o Rio Grande do Norte todo. Conheço todas as demandas de qualquer região, o que ainda falta ser feito. E eu quero terminar a minha obra. Eu fiz 1.200 obras governando a maior crise, e não pude mostrar à população, porque quando eu ia dar entrevista, só se falava em crise, e eu também achei melhor, então eu vou trabalhar. Já que eu vou falar de crise, então eu vou trabalhar e vou vencer a crise. Eu acho que nós vencemos a crise. 100% não, mas vencemos grande parte dela. E eu quero terminar a minha obra e deixar... que ainda tem outro bloco de entrevista. E deixar um legado para o Rio Grande do Norte e vou mostrar pontualmente cada uma delas. Nós temos mais um bloco para a gente continuar com outros pontos, outros assuntos, mas eu queria só encerrar este. Existe data para o senhor pagar de vez o que resta do 13º? O senhor já tem uma data? Uma data, eu não posso dizer assim precisa, porque temos operações em curso, tratativas que dependem de banco, e você sabe, a parte burocrática, né? Temos uma operação de royalties que está em andamento. O secretário Gustavo passou 2 dias agora em Brasília, e ele retornou bastante animado, a Assembleia já autorizou, e nós estamos bem próximo de resolver, e com isso teremos o dinheiro para pagar o 10º. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista do governador Robinson Faria. Aguarde só um instante. O vice-governador Fábio Dantas rompeu com o senhor politicamente, tentou se lançar candidato ao governo do Estado, depois recuou. Ele estava errado? Eu acho que foi um direito que ele teve. Ele talvez pensou que eu não seria candidato. Eu até disse que se não fosse candidato a governador, ele poderia ser uma opção. Fábio, vencemos juntos, governamos juntos o Estado, não tenho nenhuma mágoa, apenas eu acho que ele errou. Eu disse, Fábio, você está errado, mas é um direito que ele teve. Ele não soube esperar a vez, é isso?
eu acho que faltou um pouco de paciência, mas isso não prejudicou a nossa amizade. Então, acho que é um assunto vencido, bem, voltamos a conversar, estamos dialogando novamente. Ele não vota em mim, vota no candidato de outro partido, mas é um direito que ele tem, mas eu não posso também retirar a gratidão que eu tenho dele, de quando eu fui candidato em 2014, ele aceitou o desafio, foi candidato comigo e vencemos juntos. Muito se conversou nessas últimas semanas que poderia haver até uma aliança do PSB com o seu grupo político. Isso também está superado? Isso está descartado? Não, isso existe uma conversa. O PSB, o partido que se distanciou-se de mim, né, que tem até um projeto de ter um candidato a governador. Tá, mas estava solto aí, sem definição de... Estão conversando, mas essa conversa não passa só por Robson, só pelo PSDB, só por mim. Passa pela aliança que nós temos hoje. Temos que respeitar nossos aliados. Temos que respeitar a opinião dos partidos que estão comigo, já caminhando e fortaleceram o meu nome para me permitir ser candidato à reeleição. Nessa disputa, o senhor aparece no terceiro lugar aí nas pesquisas de opinião. Qualquer levantamento que é feito, o senhor aparece num terceiro lugar. Em primeiro lugar, a senadora Fátima Bezerra, do PT, depois vem o Carlos Eduardo e um pouco mais atrás o senhor. Isso lhe assombra, lhe assusta, lhe desanima? Qual é a impressão que o senhor tem das pesquisas hoje? Diógenes, não me desanima, não me assusta. Eu quero aqui, não é soberba minha, nem é pretensão, eu não sou um ser pretensioso, eu sou um ser muito tranquilo, muito bem resolvido. Agora, eu não tive a oportunidade de mostrar ao Rio Grande do Norte o que eu fiz, porque nesses quase 4 anos, eu não pude mostrar, porque eu só fui um governador que teve que brigar com a crise o tempo todo. Então, agora eu vou poder mostrar, eu vou poder abrir a cortina, como fosse a cortina de um circo, e mostrar a parte boa que nasceu. A Natal 100% saneada, o anel viário metropolitano, cirurgia de ortopedia em 5 regiões do estado, só tinha um Valfredo Gugel. Até eu disse, vou botar um birô do Valfredo, mas de quem resolveria? Porque o Rio Grande do Norte não é só Valfredo, nós temos 3,5 milhões de habitantes que quebram uma perna uma hora dessa lá em Pau dos Ferros, ou lá em Caicó. Essa declaração, inclusive, do birô foi lá no meu programa do rádio, hein? No seu programa de rádio. 96, então, o que foi que eu fiz? Eu estudei e vi que a saúde não era só o Valfredo Gugel. A saúde era você, Mossoró quebrava uma perna e vinha operar em Natal no Valfredo Gugel. No Mossoró não tinha cirurgia ortopédica, não tinha tomógrafo, não tinha equipamentos, não tinha médicos. Então eu equipei, fiz UTIs de alta, fiz 120 leitos de UTI. 120 leitos de UTI. E no hospital de Mossoró, botamos UTI, aqui abrimos em Macaé uma maternidade, com UTI também, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros e no Deoclésio Marques. Então eu fiz 6 Valfredo, que vai atender de forma humana, ou seja, não é aquela coisa de todo mundo vir aqui para o corredor do Valfredo. Então o senhor considera que fez muita coisa? Um grande legado na saúde. Eu acho que o meu governo foi o governo que mais contribuiu para a saúde, historicamente, sem medo de errar, muito distante do segundo colocado do Rio Grande do Norte. Pesquisa em terceiro lugar, seu primeiro embate vai ser com o Carlos Eduardo Alves ou o senhor encara o desafio como qualquer um? Eu vou falar da minha gestão. Eu não vou eleger ninguém como meu adversário, se será Fátima, se será Carlos Eduardo. Eu vou prestar contas ao povo. Eu vou prestar contas à população que merece respeito. É lógico que no debate vai ter perguntas políticas, vão ter perguntas... O senhor sabe que vai virar um saco de pancada dessa gente toda, né? Eu não estou preocupado, porque eu não me escondi da crise. No pior momento de crise que eu vivi, salário atrasado, eu não me escondi. Fui para Pau dos Ferros, fui para Mossoró, fui para São João, festa junina, fui para o meio do povo. Não fiquei trancado no gabinete, numa bolha, com medo do povo. Eu fui e quando o povo me perguntava, respondia ao povo de forma humilde e respeitosa. E o povo sempre também foi comigo muito respeitoso. Aqui com lá, alguns movimentos sindicais, que é normal, mas faz parte da democracia. Então, o que hoje o povo está admirando no governador é que no pior momento do Estado, que a culpa não foi minha, não foi eu que quebrei o Estado, recebi o Estado quebrado, o pior do Nordeste, dos 9 estados nordestinos, o que não tinha lastro, a provar que Rosalba, a ex-governadora, para terminar o mandato dela,
para pagar o servidor, usou dinheiro do fundo do mês de dezembro e do 10º. Ou seja, já recebi o Estado com os cofres vazios. Já comecei a governar com o Estado falido, o governo falido. Está aprovado pela gestão passada. O senhor prometeu... E eu não me escondi. Não tive medo da crise. Tive coragem e fui para o meio da rua. O senhor falou da Folha Servidor, falou da crise, mas na campanha passada o senhor prometeu ser o governador da Segurança Pública e nesse mandato o senhor foi bastante cobrado por conta das crises que enfrentou. Vamos lá. A segurança vai ser um debate que vai ser o primeiro tema dos presidenciáveis. Por quê? Porque essa conta chegou para o governador, mas essa conta é da União. Eu vou chegar ao Rio Grande do Norte, mas eu tenho que explicar também que a segurança pública foi uma missão histórica. Eu disse isso no discurso em Brasília, na frente do presidente Temer, que a União descuidou de segurança pública durante 10, 20, 30 anos. Deixaram as fronteiras abertas, as Forças Armadas tiveram orçamento cortado, eles são responsáveis pela defesa das fronteiras. As fronteiras abertas, o que aconteceu? As facções de Rio e São Paulo enriqueceram, trazendo comboios, mais comboios de cocaína, de maconha, de armamentos, e hoje estão armadas e milionárias. E aí foi deflagrada uma greve, uma guerra, uma super guerra entre elas, e isso está provocando o aumento da violência. O aumento da violência, coincidindo com a crise econômica. Agora, no Rio Grande do Norte, eu fiz o que podia fazer. E continuo fazendo, e vou persistir até o fim. Não podemos baixar a guarda. Eu disse que ia ser porque eu peguei um estado que já estava inseguro. Quando eu fui caminhar para ser governador, onde eu chegava, o povo falava de assalto, de roubo, em farmácia, em loja de parafuso, no interior, nas fazendas. Então, já vinha lá de trás, só que piorou ainda mais com a crise do Brasil econômica. Um caso bem específico, um ponto bem específico. O presídio Ceará-Mirim, por exemplo, que foi adiado várias vezes essa entrega do equipamento. Mas o senhor já tem uma nova data? Eu posso falar das vitórias da segurança, não que hoje o povo possa dizer, não, eu estou seguro. Não está seguro. No Brasil ninguém está seguro. O Ceará é o estado mais rico do Nordeste, estão queimando ônibus lá todo dia. Perfeito. Rio de Janeiro está com as Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, está pior do que antes. Tá, então, mas não é só a coisa bem a polícia ostensiva. Nosso tempo está correndo. O senhor recuperou Alcaçuz, tornou até num case. Alcaçuz é um case. E tem uma expectativa em torno do presídio Ceará-Mirim. Alcaçuz estava em chamas. Eu fiz um presídio novo, que hoje é um dos presídios mais modernos do Brasil, do país. Certo. O que causa segurança também, a falta de segurança, é superlotação, que eu recebi uma demanda reprimida. E vou inaugurar Ceará-Mirim agora em agosto. Esse mês que estamos agora, vamos já funcionar. Fiz concurso para 1.000 policiais novos para botar na rua. Inaugurar isso porque está no período eleitoral, mas a entrega. O governo vai inaugurar. Quando eu falo o governo vai inaugurar. Eu não posso inaugurar obra nenhuma. Não pode, porque a lei não permite. Já está a vedação do período eleitoral. Desde o dia 7 que eu parei, desde o dia 7, obedecendo a lei eleitoral. Fiz questão de corrigir isso para não ficar. Claro, para ficar bem claro. Informação errada. Mas o TRE acompanha. Desde o dia 7 que eu parei, inauguração de obras, obedecendo a lei. E vamos entregar Ceará-Mirim agora, um presídio moderno, com 600 e poucas vagas, e fiz concurso para 660 agentes penitenciários. Fiz a promoção de 8.000 policiais na Polícia Militar, uma promoção da história até hoje, para devolver a autoestima ao policial militar. Dobrei o orçamento na segurança pública do Estado, o orçamento histórico, antes era 8%, 7%. O meu governo está investindo 15%, 16% de segurança pública, o maior da história, mas não resolveu. Por quê? Porque hoje a segurança é uma guerra nacional. Mas tudo que estava ao meu alcance eu fiz e vou continuar fazendo. Porque essa briga ela vai durar muito tempo no Brasil inteiro. E vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Agora, a segurança não é só polícia, não. Temos que ter políticas sociais. Aí entra o município, com equipamento escolar, com quadra esportiva, com cultura, com lazer. Então, é um conjunto de ações de cidadania que se soma à parte policial. Muita coisa para ser debatida ao longo dessa campanha. Teremos, dia 16 de agosto, o debate aqui na Band. Quero confirmar a minha presença, sua presença, né? E estou ansioso para esses debates. Eu quero olhar cara a cara no olho dos meus concorrentes. Não tem medo das pancadas não, que vai levar, tal, hein? Tranquilo. Um governador que fez 1.200 obras na maior crise, que saneou o Natal, que foi o governo que mais investiu no agronegócio, no turismo, em diversas, na saúde, na educação, 49 escolas de tempo integral, saiu de 0 para 49 Diógenes.
uma vergonha. O Estado não tem uma escola em tempo integral. Temos hoje 49 escolas em tempo integral. Não tem uma escola técnica. Temos 9, de 0 para 9. Então, eu tenho muito que falar ao povo. Dia 16 de agosto, debate aqui na Band, 22h30, conto com a sua audiência. Obrigado, governador Obrigado, Rómulo Jorge. Faria, por Até sua o presença debate. aqui no nosso programa. Até o debate. É isso aí. Valeu. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta segunda. Até lá.